Olá, meu nome é Sávio Campos e hoje eu vou trazer 3 sacadas para memorizar alguns temas que você pode às vezes confundir no Enem. Então eu vou falar aqui primeiro quais são os 3 temas. O primeiro é coesão e adesão, duas propriedades da água. Então se às vezes você confunde qual é qual, eu vou te mostrar uma sacada que vai fazer com que você nunca mais se confunda. O próximo tema vai ser transcrição e tradução genética, a mesma coisa. Então se você ainda às vezes troca qual é qual, eu vou te ensinar como você evita isso. E o terceiro tema vai ser mistura azeotrópica e mistura eutética. Então, a ideia aqui não é trazer o conhecimento e explicar nada muito técnico. Aqui a ideia é entender que você já conhece os termos, só que às vezes você confunde um com o outro, fica com dificuldade de lembrar qual é qual. Então eu vou explicar um a um qual a estratégia que eu uso para não confundir na hora da prova. Se você me perguntar daqui a 5 anos, muito provavelmente eu vou lembrar justamente por causa dessas sacadas. E você vai poder fazer isso também. Primeiro eu queria falar que teremos uma live quinta-feira, 20 horas, no dia 28 de maio, onde o tema dessa live vai ser como tornar o estudo mais prazeroso e menos cansativo, de modo que você consiga estudar por mais tempo sem se desgastar tanto. Então essa é a ideia da live. Também vamos ter um espaço para poder tirar dúvidas. É muito parecido com como foi a live da quinta passada. Se você não assistiu, recomendo muito você assistir, porque foram mais de 2 horas falando muitas coisas sobre minha preparação. Então se você quer saber como foi minha preparação, que fez com que eu tirasse mais de 800 no Enem por 2 anos consecutivos, então lá eu ensino muita coisa que eu fiz. Ali todas as coisas que eu falei foram coisas que eu apliquei, tive resultado, apliquei com alguns alunos e também tiveram resultados. Então são coisas que realmente eu vi na prática funcionando, não foram só ideias ou pensamentos ou coisas assim do tipo. Então, live quinta-feira às 20 horas, 28 de maio, aguardo você lá. Vamos lá para as 3 dicas. Primeiro, coesão e adesão, né? São duas propriedades da água. E uma está relacionada com a capacidade da água de ligar molécula de água com molécula de água, e a outra propriedade está relacionada com a molécula de água se aderir a outros objetos. Primeiro que eu já dei uma dica aí, né? Se aderir, adesão, mas como é que eu gosto de não confundir qual é qual? Eu uso justamente, eu trago conhecimento de outra área, que é na redação. Quando você não usa aquele conectivo para ligar uma frase a outra, você comete um erro de quê na redação? Um erro de coesão ou um erro de adesão? Se você, por exemplo, escreve uma frase, aí você ponto, aí você escreve no entanto, ocorre aquilo. Se você esquece de botar o no entanto, você tem um erro de coesão. Então o que acontece? Você teve um erro porque você não usou esse elemento que liga uma frase com outra frase. Então você não ligou elementos iguais, por isso que você teve erro de coesão. A mesma ideia você pode trazer aqui para biologia, né? Porque o erro de coesão, ou a coesão, é a propriedade da água de ligar água com água, elementos iguais, do mesmo jeito que na redação é frase com frase. E consequentemente a adesão vai ser a outra. A capacidade da água se ligar a madeira ou qualquer outro objeto, ou seja, elementos diferentes, materiais diferentes, seria no caso a propriedade da água de adesão. Então olha só, você cria uma estratégia de memorização, você pode perguntar isso daqui a 2 anos que você não vai esquecer, porque você criou uma historinha, você criou uma sacada, você criou um raciocínio que evita essa confusão para termos parecidos. O próximo é justamente transcrição e tradução genética. O que você precisa saber é que existe esse processo, né, de DNA virar RNA e depois produzir proteínas. Então nós temos essa sequência: DNA, RNA e proteínas. Então nós temos 2 etapas aí: a transformação do DNA em RNA e do RNA em proteínas. Qual que é transcrição e tradução? Eu penso da seguinte forma: primeiro, o que é mais fácil, transcrever ou traduzir? Transcrever é muito mais fácil, né? O que é transcrever? Você pegar um texto, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você pegar o texto aqui e copiar ele igualmente. Agora, tradução não, você tem que conhecer 2 línguas diferentes. Então, quando você faz uma tradução do inglês para o português, então você tem que conhecer o inglês, você tem que traduzir aquelas palavras para poder escrever no português. Então, essa mesma ideia nós vamos utilizar para DNA para RNA e RNA para proteína. Quando você está mudando de DNA para RNA, os 2 são materiais genéticos, os 2 eles têm a mesma língua
do material genético. Então, se você passa do DNA para RNA, você está apenas o quê? Você está apenas transcrevendo a linguagem a mesma. As duas são materiais genéticos, entendeu a sacada? E quando você está mudando do RNA para a proteína, aí já são duas línguas diferentes, né? Você está transformando, imagina, olha só o que o nosso organismo está fazendo, né? Ele está transformando RNA, material genético, ele está codificando aquilo para aquelas letrinhas se transformarem em proteínas, entendeu? Então, do DNA para RNA, você tem lá os nucleotídeos que elas vão estar praticamente ali você transcrevendo aquilo. Agora você tem que fazer uma tradução para pegar aquele A ou G e saber que aminoácido que ele significa. Então você está fazendo uma tradução para a proteína. Então percebe que com essa sacada você acaba que nunca mais esquece, porque você pensa, poxa, DNA e RNA eles são praticamente a mesma coisa, eu estou apenas transcrevendo. RNA para a proteína eu estou fazendo uma tradução, eu tenho que pegar a linguagem do material genético e transformar na linguagem da proteína, certo? Por último, nós vamos falar agora de mistura azeotrópica e mistura eutética. A substância simples, a grande característica dela é que ela possui uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição fixa. Então é isso que você precisa saber. A água, por exemplo, uma substância pura, ela tem a temperatura de fusão 0 graus, a de ebulição 100 graus Celsius. Acabou-se, é um valor fixo. As misturas, elas tendem a ter um valor variável. Então, um exemplo, uma mistura X do elemento X com Y, ele possui a temperatura de fusão que varia entre 10 a 15 graus. Então é um intervalo. Então, esse intervalo pode ser na temperatura de fusão ou da temperatura de ebulição. Então, uma variação ocorre na azeotrópica e outra na eutética. Como decorar? Pela letra. Você pode fazer a seguinte sacada. Eutética começa com E. Ebulição começa com E. Então, olha só. Qual a característica da mistura? É ter uma variação na temperatura de fusão ou de ebulição. Então, se a eutética começa com E, ela vai ter a variação em qual? Na temperatura de ebulição, que também começa com E. E, consequentemente, a azeotrópica vai ser a outra, que vai ter a variação na temperatura de fusão. Então, você decora da eutética, que varia a ebulição, e, consequentemente, a azeotrópica vai ser a outra. Então, perceba que são sacadas que você utiliza para justamente facilitar o seu processo de memorização e não dar aquele branco na prova, né? Você fica, meu Deus, e agora? É azeotrópica, eutética, qual é qual? Qual é transcrição? Qual é tradução? Então, e essas dicas eu compartilho diariamente no meu Instagram. Então, se você quiser ver outras dicas como essa, você pode estar me acessando lá nessa rede social, que lá eu todo dia trago uma sacada dessa. Então, era isso que eu queria estar trazendo para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma na sua preparação. Deixa um comentário se essas dicas te ajudaram, qual das três você mais gostou, enfim, quais você acharia interessante, quais são duas palavras que você tem dificuldade para memorizar, que você fica trocando, que você gostaria que eu trouxesse. E também não esqueça a live quinta-feira, bote na sua agenda, escreva no seu cronograma, live quinta-feira 20 horas, que você pode perguntar várias coisas sobre minha preparação e adaptar essa para o seu cenário. Espero ter ajudado e até a próxima. Valeu, gente!